bom, 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 bom. Ter você aqui do meu lado, como é bom, 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 bom. Vou te dar um abraço apertado. Muito bom, vamos começar a nossa aula de hoje falando como é bom, 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 bom ter você aqui do meu lado, te chamar de meu irmão. Coração. Você sabia que o Salmo 133 fala exatamente isso? Vou ler para vocês, ó. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida. Gente, que coisa linda! Como é bom, como é agradável que os irmãos vivem em união, sem brigas, sem contendas. Mesmo nós estamos nessa pandemia, podemos nos manter juntos, ligados, ainda que pela rede social. Mas não podemos, em momento algum, deixar de amar, de ligar e acreditar no Senhor que tudo vai mudar. Como é bom, 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 te amar de coração. Vamos então, pensando nesse Deus que nos criou, que criou o sol, a lua, as estrelas, que vai dar um novo começo. Novo começo? Que é isso, tia? É sobre a nossa aula de hoje, um novo começo. Mas vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo porque Ele não desiste de nós. Convido você aí no seu cantinho a baixar a sua cabeça, eu aqui junto com a Nina, juntar as nossas mãozinhas e orar. Vamos, Nina, orar? Então vamos lá, vou fechar os seus olhinhos, tá, Nina? Querido Deus, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela tua presença, te agradecemos porque o Senhor é bom. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos sempre unidos, porque a tua palavra nos diz como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. E é assim que queremos ser, até a sua vinda, Jesus. E é no teu nome que nós oramos. E agora vamos cantar dizendo como é bom. Sai do lugar, eu e a Nina, ó. Como é bom, 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 ter você aqui do meu lado. Como é bom, 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 bom. Um abração. Vou te dar um abraço apertado. Como é bom, 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 te chamar de meu irmão. Nossa, você, Nina. Como é bom, 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 te amar de coração. Bom, 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 ter você aqui do meu lado. Como é bom, 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 vou te dar um abraço apertado. Como é bom, 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 te chamar de meu irmão. Como é bom, 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 te amar de coração. Dei um abraço bem apertado na pessoa mais bonita e mais cheirosa que estiver do seu lado. Onde é bom, 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 ter você aqui do meu lado. Como é bom, 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 vou te dar um abraço apertado. Como é bom, 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 te chamar de meu irmão. Como é bom, 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 te amar de coração. Oh, bom, bom e agradável é que os irmãos vivam em união.
bom, bom, Vai se mexendo, ó, pezinho. te chamar de meu irmão. Como é bom, 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 te amar de coração. Por isso as crianças vão dizer pra você: foi muito bom conhecer você. Por isso a mocidade vai dizer pra você: foi muito bom conhecer você. Por isso o ministério vai dizer pra você: Foi tão bom conhecer você. por isso toda a igreja vai dizer pra você: Foi tão bom conhecer você. foi muito bom conhecer você. Foi muito bom conhecer você. E você, e você. Ai, que delícia! Foi muito bom saber que vocês saem do meu lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado. E quem sabe não, né? Um dia a gente vai se reencontrar e eu vou ter assim, conhecer todos vocês. Ai, isso me fez lembrar, né? Que o Deus, Ele é o dono do tempo. E a palavra do Senhor nos diz que a cada momento devemos andar na presença do Senhor. Não importa quando eu vou sentar, quando eu levantar, quando eu vou dormir, quando eu acordar, andando pelo caminho. A cada momento eu preciso andar na presença do Senhor. Para que isso, tia? Para eu não cometer pecados, para eu não fazer coisas erradas, porque o inimigo vive tentando me tirar da presença do Senhor, vive tentando me tirar da presença de Deus, mas eu não posso, porque é maravilhoso estar ao lado do Senhor. Vamos louvar ao Senhor comigo, dizendo como é lá de bom e a cada momento estar na presença do Senhor. Em todo momento Olá, hein? temos que louvar ao Senhor. Sim, ó. Vamos lá, cantando. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, aleluia.
quero ver quem pula mais alto. Pulando, 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 pulando. Cada momento, tira o pé do chão. Pula, 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 pula. Sentou. Ao sentar, levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Acabando. Glória a Deus. A mãozinha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Ai, que legal, né? Ficou bom demais. Nina, você cansou? Cansou? Você já foi embora? Então dá beijo. Mua! Você volta depois, Nina? Tá bom. Mua! A palavra do Senhor lá em Lucas nos diz que Jesus, ele crescia tanto em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Qual era o segredo dele? Crescer em graça e conhecimento. Ele lia, ele tirava tempo para ler a palavra do Senhor, a parte do Senhor, da palavra do Senhor que já existia na época. Os seus pais, Maria, e seu pai aqui na terra, José, também ensinava trechos da palavra de Deus lá do seu povo no Velho Testamento. Ele ia à escola, ele orava, ele tinha um momento de oração. Se você quer crescer em graça, em sabedoria, você precisa tirar um tempo para ler a Bíblia e fazer a sua oração. Tia, mas eu não sei ler a Bíblia. Assiste as historinhas que a tia coloca aqui no canal no YouTube, né? Tia, mas eu não sei fazer uma oração. Agradece a Deus pelo seu alimento, agradece a Deus pela sua casa, agradece a Deus pela sua família. E assim, aos poucos, você vai aprendendo a orar. Então vamos cantar esse cântico, onde vai deixar bem claro na nossa mente que para eu crescer, eu tenho que ler a Bíblia e fazer a oração. Você já conhece, vamos lá comigo? Bem bonito, hein? Vamos lá! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Muito bom! Eu sei que você é um garoto esperto
E agora eu quero passar para vocês mais um pedacinho da palavra de Deus, tá vendo? Quando você memoriza a palavra do Senhor, você está guardando no seu coração a própria palavra de Deus para não pecar. E é sobre o pecado que diz o nosso versículo. Ele está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou ler de novo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Paulo escreveu aqui para aquela igreja que todos pecaram, Paulo se incluía nele. Paulo, esse versículo fala de mim e de você, fala que todos pecaram. Ele não exclui grandes ou pequenos, homens e mulheres, fala que todos pecaram. E pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Na aula passada, nós vimos um pecado terrível de Caim que matou Abel. Na primeira aula, nós vimos o primeiro pecado, o pecado da desobediência. E assim, o pecado foi se alastrando pelo mundo, foi ganhando dimensão e atingiu a todas as pessoas. E também nós já nascemos em pecado, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como é maravilhoso saber que Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele morreu lá na cruz por causa do meu e do seu pecado. Todos pecaram, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus morreu lá na cruz para nos libertar do pecado, para nos libertar das coisas erradas que nós fazemos. Fácil? Não é fácil, mas quando nós pecarmos, olhamos para Jesus, oramos e falamos: Jesus, perdoa do meu pecado, e fala o que você fez de errado, e tenho certeza que o sangue de Jesus, que te ama muito, ele vai te perdoar de todo o pecado. Mas nunca se esqueça que todos pecaram e precisam desse presente, o presente da salvação. E vamos para mais uma história de hoje. Você está pronto para viajar no mundo da Bíblia? Começando comigo lá, hein? Mãozinha. Assim, ó. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Agora sim, ó, presta atenção aí, ó. Vim aqui pra te contar algo especial. Olha aí pro seu vizinho e fale bem baixinho. A hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. De novo. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Tá bonito. Chegou a hora da história. Gostei, hein? Meu amiguinho, olhe pra cá, não vale levantar, nem sair do seu lugar, a história vai começar. E a voz de Deus eu quero escutar. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. De novo. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. De novo. Lá, 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 lá. Sorrisão. O melhor momento. Fecha os olhinhos, meu amiguinho.
escuridão. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. A voz de Deus eu quero escutar. A voz de Deus eu quero escutar. Agora vamos ouvir essa linda história. Muito bom! Quem se lembra da primeira história? Isso, a primeira história falava da criação do mundo, de Adão e Eva, do primeiro pecado. Eles foram expulsos da presença do Senhor, mas mesmo assim Deus não deixou de amá-los e Deus planejou. Em Gênesis fala, Gênesis 3,15, que Deus já preparou, havia preparado o seu filho para enviar, para derrotar o inimigo de Deus e o nosso inimigo também. Na aula passada, nós vimos que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E as primeiras crianças foram Caim e Abel. Caim era mau perante o Senhor e Abel era completamente diferente, mesmo sendo eles gêmeos. Isso, né? Os gêmeos não são, podem ser parecidos, a aparência pode ser muito parecidas, mas aqui é muito diferente, não é verdade? E Caim ficou com raiva, muita raiva, porque a oferta do seu irmão Abel foi aceita e a dele não. Ele achava que era porque Abel tinha oferecido um animal e ele ofereceu os frutos e não foi nada disso. É porque Abel ofereceu com gratidão, com coração feliz, com alegria. E Abel deu o que tinha, qualquer coisa para ele servia. Mas, então nós vimos que Adão e Eva perderam no mesmo dia, Caim e Abel, porque Caim foi expulso da terra onde ele estava, aquela terra não produziria mais nada e Deus colocou uma marca nele para que ninguém o matasse, porque se alguém matasse Caim, essa pessoa também seria amaldiçoada. E hoje nós vamos ver que Adão e Eva tiveram um novo filho. Qual o nome desse filho? E depois desse filho, o que aconteceu? Então a nossa história de hoje se chama Um Novo Começo. Hoje eu vou contar a história de um homem que seguiu as ordens de Deus. Ele é descendente de um dos filhos de Adão e Eva. A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas só registra o nome de 3 dele. Na aula passada, nós falamos sobre 2 filhos de Adão e Eva, que foi Caim e Abel. Caim matou Abel. Que triste fim que esta família teve. Mas a Bíblia fala que depois que Caim matou Abel, Eva teve um outro filho. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, porém a Bíblia só registra o nome de 3. E eu quero apresentar para vocês o mais novo membro da família. O nome dele é Sete. Ele é filho de Adão e Eva. Sete, ele teve outro filho, que teve outro filho, que teve outro filho. Uau, quanta gente, hein? Não sabemos exatamente quanto tempo se passou de Adão até Noé. Foram séculos, mas o que nós sabemos é que Noé era descendente de Sete. A Bíblia diz que as pessoas estavam distantes de Deus. Nós podemos encontrar isso lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 6, nos versos 5 e 11. Mas Noé era um homem diferente da sua época. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos ouvir a história de Noé? Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos.
Noé andava com Deus. Sabe onde eu posso ler isso? Lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5. Deus deu uma ordem para ele. Garanto que vocês já sabem qual é essa ordem. Lá em Gênesis 6,13 tem essa ordem. Embora Deus ame as pessoas, o pecado os afasta dele. Acredito que naquela época, os pais aos poucos foram deixando de falar de Deus para seus filhos, e os filhos foram desobedecendo a palavra de Deus. Por isso, Deus falou para Noé construir uma grande arca que iria salvar apenas algumas pessoas e animais. Vocês acham que seria fácil para Noé obedecer a Deus? Noé achou melhor ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Ele teve a ajuda da sua família para fazer o que Deus tinha ordenado. Sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Os 3 filhos de Noé chamavam-se Sem, Cã e Jafé. Eles eram casados, mas eles obedeceram exatamente a ordem do seu pai. E Deus falou exatamente para Noé como a arca deveria ser construída. Crianças, não se assustem, olha só. A arca tinha 13,5 metros de altura. Comparado a um prédio e maior do que muitos prédios. E a largura? 22,5 metros de largura, 135 metros de comprimento. Uau, eu nem consigo imaginar o tamanho disso. E vocês sabem quanto tempo a arca levou para ser construída? Guardem na sua cabeça que eu vou perguntar depois, hein? Uau! 120 anos! Demorou 120 anos. Imagino que as pessoas deveriam achar que Noé e sua família eram doidos em construir uma arca para abrigar, salvá-los do dilúvio e salvar a grande família e os animais. Noé e sua família também tiveram que providenciar alimento para eles e para os animais. Vamos ver o que a palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 7, dos versos 1 até 5, diz sobre a entrada dos animais e da família de Noé na arca. Então vamos lá. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Depois que Noé e sua família estavam salvos na arca, o Senhor fechou a porta. As nuvens estavam negras, começaram a se formar, e logo as águas que desciam do céu e as que transbordavam dos rios cobrindo a terra. Foram 40 dias chovendo sem parar. Em Gênesis 6, nos versos 11, 12 e 13, nos diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei
perecer juntamente com a terra. E mesmo aqueles homens, vendo Noé construir a arca, enquanto Noé, os seus filhos, construía a arca, Noé falava do amor de Deus para eles. Noé falava que Deus ia enviar um grande dilúvio. Noé falava para eles se arrependerem dos seus maus caminhos. Mas ao invés de dar ouvido à voz de Noé, eles riam de Noé. Podemos dizer que Noé sofria bullying naquela época. Talvez lá na sua escola, na sua casa ou na sua rua, você também tem tentado falar do amor de Deus para as pessoas. E as pessoas riem de você, mas não se preocupe, seja como Noé, continue falando do amor de Deus para todo o povo da terra. Por quê? Porque a terra está cheia da violência dos homens. Noé confiou em Deus para construir a arca e durante os dias em que ela durou. Esses nunca tinham visto tanta água descendo do céu ou transbordando os rios, mas certamente ele confiou que o Senhor iria salvá-los conforme havia prometido. Sabe, há pessoas que pensam que não precisam de Deus e vivem longe dela. A Bíblia diz lá no nosso versículo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Carecem da glória, precisam da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Aquelas pessoas daquela época careciam da glória de Deus para perdoar os seus pecados. E lamentavelmente é muito triste o meio dessa história, porque o fim foi legal. O meio dessa história, onde todos os povos, todas as pessoas foram destruídas por causa do seu pecado. Eles não acreditavam em Deus, eles não deram ouvido a que Noé estava falando e eles pagaram um preço muito alto. Foram todos mortos. Depois de 150 dias, Deus fez soprar um vento e baixaram as águas, até que a arca parou no monte Ararat. Depois de alguns dias, Noé soltou um corvo. Depois soltou uma pomba, mas ela voltou, porque as águas ainda cobriam a terra. Ele esperou mais uma semana e novamente soltou a pomba. À tarde ela voltou trazendo uma folha no bico. Então Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba outra vez. Porém desta vez ela não retornou. O que significava? Isso mesmo, a água já tinha baixado, mas Noé só saiu da arca quando Deus disse. Quanto tempo vocês acham que Noé ficou dentro da arca? 1 ano? 7 dias? Não, choveu 40 dias, né? Então, vou falar para vocês. Aproximadamente 1 ano e 17 dias. E depois de tanto tempo na arca, o que vocês acham que Noé fez assim que saiu de lá? Eles agradeceram a Deus e o Senhor falou para eles que nunca mais haveria dilúvio sobre a terra. E para isso ele deixaria um sinal. Quem aqui já viu um arco? Um arco-íris. A Bíblia fala também o arco da aliança. Ele representa o sinal que Deus deixou para nos lembrarmos da promessa que ele fez a Noé e seus familiares. Podemos aprender muita coisa com o exemplo de Noé e sua família. Primeiro, eles viveram em uma época em que havia muita violência e que as pessoas faziam o que era mal. Mas Noé era diferente. Hoje em dia, as pessoas também vivem longe de Deus, fazem coisas erradas como se estivessem certas. Mas nós podemos ser diferentes, devemos aprender a agir de acordo com a palavra do Senhor. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele obedeceu. Nós também devemos obedecer a Deus. Noé confiou em Deus para construir a arca
e durante os dias que ela durou. Eles também não deixaram de agradecer a Deus. Nós também temos muito motivos para agradecer ao Senhor, mas às vezes não paramos para orar agradecendo. Que você, eu e você, possamos sempre andar na presença do Senhor, que possamos procurar deixar o pecado de lado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas eu sou diferente, eu quero agradar ao Senhor. Que esta linda história que aprendemos hoje, possamos aprender com ela, que eu quero sempre agradar a Deus e que Deus nos dá todos os dias, uma oportunidade para um novo começo. Vamos orar? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer lá na cruz por nós. E isso mostra que Jesus ama cada um com amor eterno. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por seu amor, agradecer pelo novo começo, agradecer porque a cada dia Ele nos dá uma chance de ser meninos e meninas melhores. Abaixa a sua cabecinha e fala assim comigo. Querido Deus, eu te agradeço por essa aula, te agradeço por esse dia, te agradeço pelo teu amor, te agradeço pelo novo começo, te agradeço porque o Senhor não desiste de mim. Eu te louvo e te agradeço por tudo isso. E te peço que a cada dia, a cada manhã de um novo dia, eu possa ter sempre um coração grato a Ti. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E vamos encerrar dizendo que Jesus ama cada um. O papai, a mamãe, o irmão, o grandão, o cachorrinho, o gatinho. Ele tem um amor muito grande por mim e por você. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos, Jesus ama cada um. Olha para quem está do seu lado e fala que Jesus o ama. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. E vamos encerrando mais uma aula com essa mensagem linda, dizendo que Jesus ama cada um. Olá! Jesus ama cada um, cada um. Tá gostando dessa aula? Jesus ama. Convide seus amigos para assistir com você. Todos. Jesus ama. Eles precisam saber que Jesus o ama. Cada um. Jesus ama cada um. Obrigada pela sua companhia. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Nunca se esqueça que Jesus te ama e eu também. Beijoca.